Boa noite a todos, boa noite a todas, que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Estou aqui no aguardo de alguém chegando aí para a gente poder começar aí a... Olha, já tem alguém chegando, então, maravilha. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos aqui agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, né? E agradeço a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, em especial seu Claudivando, Dona Ceci, todos que compõem essa família maravilhosa que é a Associação Espírita O Caminho da Luz, aí na cidade de Goiânia. E eu fico assim, é muita saudade, porque eu tenho saudade de todos e todas, porque sempre que nós chegamos por aí somos muito bem recebidos. E assim o trabalho, ele é muito bonito, porque ele nos coloca nessa condição de cada vez mais indo conhecendo as pessoas. Bem-vinda Aline, bem-vinda Claudeci, bem-vinda Lenice, bem-vindo Maria Nália, bem-vindas. Que Jesus abençoe a todos e todas que nesse momento se encontram aqui. Paz e luz, muito bem, minha irmã. Analice também, seja muito bem-vinda. Boa noite, minha irmã. E então, vão chegando e aí nós vamos conversando, porque o nosso tema de hoje à noite é um tema assim muito, muito agradável, mas também é um tema que tem um toque muito sério, né? Nós estamos vivendo um momento que é de muita importância para as nossas encarnações. Eu falo nossas encarnações porque nós não somos o resultado apenas de uma encarnação, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bem-vindo, Marineide, bem-vinda, minha irmã. Então nós vamos conhecendo como é importante fazer essa construção espiritual de nossas vidas. O que o Espiritismo verdadeiramente mudou em nós, né? Bem-vinda Cíntia, bem-vinda Janete. Olha, eu vou vendo vocês aqui chegando, né? E vai me dando aquela saudade de reencontrar vocês. A gente fazia planos de que agora em 2022, mas os planos de Deus, eis os verdadeiros planos, né? Então, graças a Deus que nós temos a oportunidade de proporcionar esse encontro aqui, através dessas lives, através desses momentos, porque e nós estamos aqui juntos formando essa egrégora espiritual. Na casa de vocês, na minha casa, nas nossas casas, nós sentimos a presença das equipes espirituais que compõem a Associação Espírita O Caminho da Luz e dos amigos espirituais que nos acompanham nas nossas tarefas e também dos adversários espirituais que fazem parte da construção desse ser que habita em nós, que somos o resultado de nossas vidas, nossas almas. Nós precisamos também, e é muito importante, que nesse processo de construção, esses espíritos que nós ferimos, que nós humilhamos, que nós prejudicamos, que nós de alguma forma enganamos, mentimos, ludibriamos, que eles possam... Boa noite, Braga. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Que esses espíritos possam se sentir também acolhidos ou acolhidas em nossas casas, né? Nós não expulsamos ninguém de nossas casas. Todos os espíritos, todos os encarnados, desencarnados que nesse momento se encontram em nossas casas, independente da condição que se encontrem, nós pedimos a Jesus que possa abençoá-los e abençoá-las a todos e todas. Eu estou esperando vocês entrando, porque nós vamos fazer nossa prece. E é importante que, à medida que vocês vão entrando, nós vamos nos preparando para esse momento da prece inicial, porque nós fazeremos juntos essa prece, né? A prece é um momento muito importante. É um momento muito importante porque é esse elo, é esse compromisso que nós assumimos diante da espiritualidade e esse apoio que a espiritualidade nos proporciona. Vocês estão me vendo e escutando bem? Se for possível, bota aqui um feedback aqui para eu ter a certeza, tá? E qualquer ressalva, qualquer coisa você pode escrever também, ok? Valeu, obrigado pelo feedback aí, Braga, valeu mesmo. Então nós vamos agora fazer a nossa prece inicial. Eu gosto sempre de fazer a nossa prece de uma forma diferente, tá, gente? Como é a forma diferente? Geralmente nós fazemos uma prece, e eu faço assim também. Boa noite, Josi, seja muito bem-vinda, minha irmã. Geralmente, valeu, Annalise, pelo feedback. Geralmente eu gosto de fazer a prece diferente. Por quê?
Cada um tem o seu estilo de prece, né? Há aqueles que fazem a prece, aí falam Pai Nosso, o Senhor Jesus. Eu faço também assim. Mas algumas vezes eu gosto de fazer uma prece em que nós, valeu Braga, valeu, em que nós adentramos ao nosso trabalho, fazendo convite aos espíritos que se encontram nas nossas casas, na minha casa, na sua casa. Você não se iluda, na sua casa você está na presença de várias entidades desencarnadas em diversas condições, dos espíritos amigos. Olha aí, seu Claudivan chegando. Eu tava ganhando tempo para seu Claudivan chegar, porque quando seu Claudivan chega, com certeza a dona Ceci está aí do lado também. Então, boa noite, seu Claudivan, dona Ceci. Que Deus possa nos iluminar nesse momento de hoje à noite, sempre, nas nossas tarefas. Como é importante a presença do trabalho. E aí, então, nós vamos agora fazer a nossa prece. E na nossa prece, nós vamos convidar. E você vai convidar comigo, tá bom? Você na sua casa vai mentalizar a quem você ama, vai mentalizar a quem você ainda não aprendeu a amar. Olha, ele botou aí, com certeza, eu sei disso. Você vai mentalizar aqueles com quem você tem dificuldade de lidar, os encarnados e também os desencarnados. E você vai pedir por todos aqueles que se encontram na sua casa. Nós pedimos porque nós somos ainda muito imperfeitos e precisamos muito, e com certeza nós precisamos muito, que a espiritualidade se faça presente em nossas vidas, nos transformando, nos reforçando, nos trazendo esse bálsamo suave da mensagem do Evangelho de Jesus. Então, nas nossas casas, nesse momento, nós mentalizamos todos e todas e que as bênçãos de Jesus, que se faz presente em todas as nossas vidas, que nos acompanham em todas as nossas existências, a todos os nossos entes queridos, aqueles que nós ainda não aprendemos a amar e aqueles que se encontram na invisibilidade, que nos inspiram, que nos iluminam, a eles muito obrigado. Sem eles, nós não saberíamos como fazer, mas também por aqueles que na sua invisibilidade buscam nos prejudicar, a eles também. Nós agradecemos porque nos ensinam o quanto ainda temos que aprender. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam sempre. Que assim seja. Então, gente, é uma felicidade muito grande ter vocês. O nosso tema de hoje à noite é escolhas, né? Fazendo escolhas. E por que é importante compreender esse tema? Um dia eu falava com um amigo sobre a oportunidade da escolha. E ele disse assim para mim, disse, Josué, e quando nós não escolhemos? Às vezes ele usou essa expressão, e se eu não escolher? É também uma escolha, eu disse para ele. A não escolha também é uma escolha. Seja bem-vinda, Valéria, seja bem-vinda. A não escolha também é uma escolha. Então, muitas vezes na vida, nós escolhemos não escolher. Mas quando você escolhe não escolher, alguém escolhe para você. Então você precisa ter a convicção de que nós sempre estamos envolvidos com escolhas. Nesse momento que nós estamos vivendo um momento complexo, um momento de profunda transformação. A presença do Consolador prometido na minha casa, na sua casa, nas nossas vidas, no nosso coração, é de fundamental importância. Por que de fundamental importância? Porque às vezes existem momentos que nós pensamos que não encontramos saída. Às vezes nós vivemos situações em que nós achamos assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu quero dizer uma coisa para você. Boa noite, Veridiana, seja bem-vinda. O que eu posso falar para vocês, que nos escutam, que nos acompanham, é que sempre, sempre a vida nos abre uma porta ou uma janela. Nós nunca estamos desprovidos de escolhas, sempre teremos as escolhas, mas a escolha melhor que nós podemos fazer nesse momento é aperfeiçoar o conhecimento da mensagem do Evangelho em nossas vidas. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Agora à noite, e eu peço que vocês me escutem com atenção, tá bom? A proposta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Nós sempre observamos os nossos amigos, familiares, ou as pessoas que convivem conosco ao nosso redor,
longe ou perto, desencarnando. Olha, desencarnou nossos irmãos e irmãs agora, vários, lá no Rio de Janeiro. Então, a eles, a todos eles que estão fazendo a sua passagem, nós desejamos, e com certeza, que a espiritualidade nesse momento de muita complexidade se faz presente, auxiliando a todos e todas. Mas nós sempre observamos os outros desencarnando. Mas eu pergunto a vocês, e quando chegar a nossa hora? Porque a nossa hora vai chegar. O nosso momento vai chegar. O nosso momento da passagem vai acontecer. Você não vai perder esse ônibus, esse avião. Na hora em que chegar o momento, vai acontecer. Geralmente só é antecipado quando nós somos suicidas indiretos. Mas nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo aqui é compreender que nós estamos fazendo o melhor que podemos com os recursos que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Por isso que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Josué, se eu tivesse a mente de hoje, há 20 anos atrás, eu digo, olha, não se preocupa com isso. É impossível você ter a mente de hoje, 20 anos atrás, porque senão você teria estagnado. Nós precisamos compreender que nós estamos avançando. E é esse a nossa perspectiva e o nosso objetivo. O Consolador prometido, ele chega nas nossas vidas para causar profunda transformação. Olha, depois que você conhece o Espiritismo, nunca mais sua vida será a mesma. Nunca mais. O senso de compromisso, a responsabilidade, a imortalidade da alma, a sensação de que você tem a certeza de que você não morre, de que o Espírito é imortal. Que coisa linda, né? Então, vem Jesus e nos traz essa mensagem. Eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará um outro Consolador. O Consolador prometido por Jesus, que se encontra em nossas vidas causando essa transformação. Mas se você desencarnar hoje, se nesse momento que nós estamos fazendo a nossa live, alguém desencarnar. Olha, gente, eu não estou desejando isso não, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós não podemos esquecer que todos nós aqui temos um reloginho que aponta a hora da nossa chegada e a hora da nossa partida. Ninguém veio aqui ao planeta para viver eternamente, para sempre no corpo físico. Nós precisamos modificar paradigmas e parâmetros em nossas vidas. Eu lembro sempre de uma música de Raul Seixas chamada Canto para a Minha Morte. É uma música que ele compôs com Paulo Coelho. E ele diz assim, eu sei que por uma determinada rua que eu já passei, não voltará a ouvir o som dos meus passos. Todas as vezes que eu me despeço de alguém, pode ser que esse alguém esteja me vendo pela última vez. A morte surda ronda os meus passos. E eu não sei que esquina ela vai me beijar. A possibilidade de recebermos o beijo da morte em alguma esquina. E por que ele usa a expressão esquina? Porque geralmente quando você vem numa rua, você observa toda a rua, até você dobrar a esquina. Você não sabe o que tem depois da esquina. Pode ter um imprevisto, pode ter uma situação. Então essa a circunstância da música. Mas se você desencarnar hoje, com certeza você iria compreender que muitos dos objetivos que você luta hoje, que nós lutamos de forma desenfreada, como se fosse a última coisa que nós poderíamos fazer, perderiam muito do seu sentido. Nós iríamos observar as pessoas e falaríamos, meu Deus, como eu gostaria de ter aproveitado mais as pessoas, como eu gostaria de ter passeado mais com minha esposa, meu marido, meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, como eu gostaria de ter abraçado mais as pessoas, de ter olhado para as pessoas e ter dito para elas, meu irmão, minha irmã, para que brigar por bobagem? Não vamos brigar não, vamos fazer o que a vida tem de melhor, vamos procurar conhecer e nos conhecer. Quantas coisas é uma reflexão. O Espírito de André Luiz ele nos diz que a maior decepção do recém-desencarnado é quando chega no mundo espiritual e ele percebe que ele teve uma grande oportunidade nas mãos e ele não aproveitou como deveria aproveitar. Eu gostaria de falar para você que isso é comum à maioria de nós, que estamos na condição ainda de muito processo de aprendizagem, mas ainda precisamos conciliar. Precisamos conciliar o aspecto espiritual das nossas vidas com as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, no trabalho, nas questões pessoais, nos relacionamentos, em vários processos. Então, tudo isso aí nós precisamos aprender a criar o equilíbrio.
E aí que vem o sentido da música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós precisamos realmente compreender o poder da vida. Quando nós, boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Quando nós vamos compreendendo, e eu quero falar isso aqui para você, minha irmã, para você, meu irmão, que nós estamos vivendo um momento ímpar. No Brasil já são mais de 640 mil desencarnados da pandemia. 640 mil oficiais. Mas imagina as consequências desses desencarnes e dos que ficaram com sequelas, muitos impossibilitados de trabalhar, muitos que perderam, inclusive, eram o sustentáculo das suas famílias, que vão atravessar momentos de dificuldade. Então, nós vamos percebendo que nós não estamos vivendo um momento típico, nós estamos vivendo um momento atípico. Cada vez mais precisamos aprender a entregar com confiança nossas vidas. Eu quero convidar você a compreender isso que eu vou falar agora, a entregar com confiança as nossas vidas nas mãos de Deus. Quando nós entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, nós percebemos a importância da confiança. O seu Claudivan escreveu aqui: ontem Josué, um dos meus irmãos, por nome de Clênio Dias, desencarnou, residia em Tapsuma. Então, é isso mesmo, seu Claudivan. Retornou ao mundo espiritual. E veja só, como é importante o Consolador Prometido. Seu Claudivan está aqui, participando do trabalho. Claro que ele sentiu a saudade. Claro que ele sentiu a saudade, o desencarne. É um momento difícil. É um momento difícil. Ninguém vai falar que é um momento fácil. Mas o que nós não temos e que compreendemos hoje é que nós não nos desesperamos, porque nós confiamos nas forças espirituais da vida. Jesus sempre se faz presente em nossas vidas. Eu costumo sempre lembrar de uma história que está lá no livro Contos desta e Doutra Vida, do nosso irmão X. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos fala que vinha um homem do campo, um lavrador. É uma ficção que serve de exemplo para nós. Esse lavrador, ele vinha caminhando pelo campo e ele vinha triste e ele vinha abatido porque a colheita tinha sido pouca. Ele estava com pouquíssimos grãos de trigo na saca. E de repente ao lado dele estanca o carro, uma carruagem suntuosa, e ao seu lado o Senhor da vida. Ao seu lado o Senhor da vida. E o Senhor da vida, ele esperava, o camponês, o lavrador esperava, o Senhor da vida veio me trazer alguma coisa. Na verdade, o Senhor da vida estende a mão para ele pedindo o pouco que ele tinha, pedindo os grãos de trigo. Então ele fica, de certa forma, indignado. Ele fica indignado porque o Senhor da vida, o dono de tudo, que poderia me oferecer tudo, ele vem aqui para me pedir. Mas aí ele ficou sem jeito de negar, pegou 3 grãos de trigo e entregou na mão do Senhor da vida. O Senhor da vida sorriu, olhou para ele, se despediu e foi embora. Quando ele chega em casa, que ele abre a porta, em cima da mesa estavam 3 pedras preciosas, que eram referentes a cada grão de trigo que ele entregou ao Senhor da vida. Então ele caiu chorando no chão. E ele disse: meu Deus, por que eu não entreguei a saca inteira? Quando nós observamos essa historinha simples, essa peça de ficção do irmão X, nós percebemos que cada vez mais nós precisamos aprender a nos entregar com confiança. Nós não precisamos temer, nós precisamos respeitar. Nós respeitamos os amigos espirituais que se encontram nesse momento na minha casa, na sua casa. Respeitamos os nossos adversários espirituais, que nesse momento se encontram também em nossas casas. Mas nós queremos convidá-los a fazer nesse momento as escolhas. A fazer a escolha de seguir com Jesus. Apesar de que nós somos muito imperfeitos, erramos, continuaremos a errar. Somos espíritos profundamente imperfeitos, mas nós estamos no momento de compreender a importância dessa escolha. Eu falei para vocês da pandemia, porque quantos irmãos e irmãs queridos não retornaram ao mundo espiritual? Eu não sei se o irmão do seu Claudivan foi de Covid ou de um outro processo, um outro processo, seja lá qual for, porque para a morte ela só quer uma desculpa. É preciso retornar e retorna-se sim.
impreterivelmente. Mas o que eu quero que você compreenda, meu irmão e minha irmã, é que isso pode bater na nossa porta a qualquer hora. E se batesse na sua porta e na minha porta nesse momento, será que nós... Olha, Claudivano colocou aqui, foi o câncer. E isso me lembra muito, sabe por quê? Eu encontrei uma pessoa muito querida e ela disse assim para mim: Josué, eu estou morrendo. E eu disse para ela falou para mim: eu tenho câncer. Eu disse: ô minha irmã, nós todos estamos morrendo. Porque Emmanuel é quem diz. Emmanuel diz que tudo que nossos olhos veem, ou está morto ou está morrendo. Porque todas as vezes que nós chegamos aqui nesse planeta, o nosso reloginho começou a contar. E todos nós estamos nesse processo. Tem pessoas com câncer que elas vão desencarnar muito depois de muita gente que não teve câncer. Tudo isso é muito relativo nesse processo de vida. Com certeza, o nosso irmão que desencarnou, o irmão do seu Claudivan, que é irmão de todos nós também, que teve esse processo de câncer, é um momento de grande aprendizagem para o espírito. É um momento de muitos processos complexos. E em outro momento, nós falaremos sobre essa enfermidade que, segundo alguns espíritos nos dizem, Ivonete Inácio botou aqui: meu pai foi de Covid, mas minha fé não diminuiu 1 milímetro. Perfeito, Ivonete. E eu vou voltar a você já, viu, Ivonete, para falar isso que você... usar essa argumentação que você usou agora. Os espíritos nos dizem que o câncer é uma das doenças mais humanas. E aí um dia alguém perguntou por quê? Porque ele nos dá o tempo de compreendermos como nós somos breves e perceber que o nosso tempo está contando rápido e nós precisamos urgentemente fazer as coisas que precisamos fazer. Ao mesmo tempo que nos dá uma sensação de que nada aqui nos pertence. Às vezes no corpo físico nós temos a ilusão de que somos imortais, porque nós realmente somos imortais, mas não no corpo físico. Então nós temos a ilusão no corpo físico também. Parece que vai morrer todo mundo ao nosso redor. O vizinho, a vizinha, alguém que está no exterior, e nós vamos ficando. Mas o nosso momento também vai chegando, independente da idade. Quando a Ivonete coloca aqui, ó, meu pai foi de Covid, mas minha fé não diminuiu. É verdade, Ivonete, sabe por quê? Porque se seu pai, ele se cuidou, fez o que ele precisava fazer, mas ele desencarnou, então é porque era o momento dele. Era o momento dele. Quantas pessoas adquiriram Covid, e eu observei situações em que eu disse assim: meu Deus do céu, esse irmão ou essa irmã não vai escapar, e ele escapou. E pessoas que tinham todas as condições, jovens, sem comorbidades, desencarnaram. Se seu pai, Ivonete, não desencarnasse de Covid, seria de outra enfermidade, porque é o momento. As pessoas não estão desencarnando ao acaso, nem por um capricho da natureza nem da vida. Estão desencarnando porque o mundo espiritual ele está acelerando o processo de transição. Lá no Livro dos Espíritos, num capítulo chamado Leis Morais, existe lá a lei de progresso. E aí também tem lei de destruição. E os Espíritos vão nos mostrar o processo e a importância dessas pandemias. Não se inquiete não, Ivonete. Seu pai foi bem recebido. Está sendo bem acompanhado. Todos aqueles que desencarnam estão sendo acompanhados e se reencontrando com seus entes queridos que nos antecederam no mundo espiritual. Todos nós que estamos aqui, todos nós, temos aqui grandes irmãos e irmãs aqui no planeta, no orbe, mas no mundo espiritual se encontram muitos familiares que também estão ansiosos pelo nosso reencontro. A espiritualidade não permite que sempre tenhamos essa ideia ou que possamos sonhar com esses espíritos desencarnados para que você não perca o sentido e o gosto pela sua encarnação. Muitos se deprimem. Então, muitas vezes, eu encontro mães que falam para mim: por que eu não sonho com a minha filha que morreu, que desencarnou, e minha irmã já sonhou? A tia sonhou e a mãe não sonhou. Eu disse: ô mãe, a espiritualidade muitas vezes não permite. Ela permitiu que a sua irmã sonhasse, para lhe mostrar que a sua filha permanece viva. Mas ela não permitiu que você sonhasse para a sua alma não se deprimir. Porque quando nós nos deprimimos, nós vamos perdendo o sentido da vida. Às vezes nós vamos perdendo a nossa condução, o entendimento da alegria de viver. Vivenciar um luto, um momento de perda é perfeitamente comum, mas nós não podemos permanecer nesse processo. Nós precisamos sacudir a poeira e seguir a viagem.
É esse o processo espiritual. Quando nós abordamos esse tema das escolhas, eu quero falar para vocês que nos escutam e nos assistem, que nesse momento você está fazendo suas escolhas. A Ivonete colocou, eu creio, porque eu tive e tenho todo apoio espiritual. Exatamente, minha irmã. Ninguém desencarnou jogado como se não fosse nada. Nós somos muito acompanhados pelas equipes espirituais que se prepararam. As equipes espirituais se prepararam para esse processo que nós estamos vivendo. Nada disso tem acontecido por acaso. O vírus, a pandemia, o vírus é só um instrumento. O vírus é um instrumento que é utilizado nesse momento com vários processos de inteligência. É necessário nesse momento. Nós não estamos aqui para fazer um culto à pandemia. Claro que ninguém gostaria de estar vivendo um momento desse. Mas nós percebemos o quanto nós precisamos nos voltar para as nossas casas. Na sua casa, meu irmão e minha irmã, pode se fazer presente uma estrutura espiritual para lhe causar prejuízo na sua vida. Pode se fazer presente no seu quarto, pode se fazer presente na sua sala, em algum ambiente da sua casa, uma estrutura espiritual de entidades infelizes para lhe prejudicar. E como é que você, Josué, como é que eu identifico, como é que eu desarticulo, como é que eu faço, como é que você faz? Você implanta o evangelho no lar. Josué, eu já faço o evangelho no lar, na minha casa. Nós às vezes confundimos uma leitura do evangelho, uma vez na semana, com a importância de você sentir a presença da espiritualidade através da prece e da implantação desse evangelho diariamente. Nós, nesse momento, não aconselhamos mais apenas uma vez por semana, diariamente. Você pode fazer ao acordar, ao dormir, escolher uma hora do dia, às 18 horas, aqueles que fazem às 18 horas. Então, você escolher um horário que seja adequado, mas não deixe de fazer. E não é palavras da boca para fora. Na hora do evangelho, você coloca uma música de preferência, você abre um livro de mensagem. Eu gosto muito dos livros de Emmanuel. Inês botou aqui, boa noite, amigo, boa noite, Inês, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus continue a nos iluminar sempre. Então, nós vamos implantando com urgência. Por que implantar com urgência, gente? Porque enquanto nós estamos aqui, no mundo espiritual, José, não vai ter, claro que vai, mas nós estamos aqui em uma tarefa, como se nós estivéssemos vivendo em um momento de guerra. E nós estamos vivendo, sim, um momento difícil. Nós encontramos as pessoas com fome na rua, a miséria em cada esquina, famílias dormindo embaixo de viadutos. Nós encontramos as drogas campeando aí indiscriminadamente nas nossas famílias, nas famílias, em todas as famílias, a presença da droga. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muita habilidade de lidar com os espíritos desafiadores que estão reencarnando em nosso planeta. Nós só podemos lidar com esse processo através do Evangelho. Qual é a nossa escolha nesse momento verdadeira? A nossa escolha não é apenas aquela expressão que as pessoas dizem, o importante é ser feliz. Não, gente. O importante é você fazer o que é correto. É você estar em paz com a sua consciência. Mesmo que isso não lhe traga uma felicidade, eu vou dizer que uma felicidade relativa de momento, porque muitas vezes é uma felicidade relativa que é semelhante a um brinquedo, um presente que você compra, ganha, e você fica feliz naquele momento, depois ele cai na mesmice. Nós precisamos compreender a importância da felicidade com Jesus. É a felicidade com Jesus. Como é a felicidade com Jesus? É a felicidade observando, colaborando, instruindo, aconselhando, trabalhando para levar o Consolador prometido para todas as casas, para as famílias, independente de religião. Às vezes as pessoas chegam para mim, José, eu sou católico. Maravilha. José, eu sou protestante evangélico, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Batista. Vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas que eu converso, que são pastores, que são padres. Eu conheço padres que já fizeram tratamento na casa espírita. E eles, José, eu faço tratamento na casa espírita, eu chego discretamente, eu não preciso falar que sou padre. Ele vai lá, faz o tratamento. E muitos até já me falaram, olha, eu sou um fã de Allan Kardec. Outros dizem, eu tenho uma coleção de Chico Xavier. Já participei de programas em rádio
em que os ouvintes ligavam para a rádio e muitos eram evangélicos, de igrejas, e ligavam e falavam, olha, não fala meu nome não para o pastor não saber, mas eu acompanho e gosto muito do Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido, aquele que veio para tirar de nossas mentes a ideia de morte. Meu parente morreu, seu parente não morreu, ele desencarnou. Nós sentimos, nós choramos. A saudade é grande, é imensa. Mas a convicção na vida e na imortalidade da alma não se acaba. Por isso que é tão importante compreender a presença do Evangelho. Na noite de hoje, eu gostaria muito que você compreendesse a importância da sua casa, no seu ambiente doméstico, onde você se encontra. Por que é que a pandemia ela teve um papel de importância nesse processo? A pandemia teve um papel de importância porque às vezes, muitos de nós vivíamos o dia todo nas ruas. E eu conheço pessoas que falavam para mim, José, eu passava o dia todo no shopping. Não comprava nada. Mas eu ficava lá olhando uma coisa, olhava outra, fazia um lanche, conversava com as amigas, com os amigos. E às vezes as pessoas em casa tinham um parente, um familiar que se sentia só, tem uma limitação. Nós não aprendíamos a importância de ficar nas nossas casas. Parecia que nossas casas eram um ambiente em que você se sentia preso. Quando, na verdade, na nossa casa, nós precisamos aprender a nos sentirmos bem, independente da nossa casa. Invista na sua casa. Eu falo investir na sua casa, talvez alguém pense, mas eu fiz uma reforma, eu comprei uma TV, tudo isso é muito importante. Boa noite, Norma, boa noite. Tudo isso é muito importante e tudo isso faz parte, mas eu falo investir no equilíbrio espiritual da sua casa. Procure evitar aquele tipo de programação que denigre. E procure evitar aquele tipo de programação que vem com agressão, que vem com violência, que estimula, e muitas vezes estimula em nós, aquilo que se chama de catarse. Às vezes você está assistindo um filme ou uma novela e você fica com um sentimento de ódio, de raiva de um personagem. E aquele sentimento de ódio, de raiva do personagem, ele é real, o sentimento que você tem. Você fica querendo que haja um revide, uma técnica de violência, e os espíritos muitas vezes utilizam esses sentimentos em nós para estabelecer links, conexões. Porque eu estou me preparando para falar isso para vocês, tá, gente? Porque todos nós somos acompanhados por espíritos. O apóstolo Paulo nos diz que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são os espíritos que nos acompanham. Nesse momento que eu falo para você, na sua casa, aonde quer que você esteja nos acompanhando, você está envolvido por espíritos. Muitos não gostariam que você estivesse participando ou assistindo a live. Outros incentivam você a participar do processo. Por quê? Você tem sempre do seu lado os espíritos que lhe ajudam e os espíritos que desejam lhe prejudicar. Nós é que precisamos fazer as escolhas. As escolhas são nossas. No momento que eu falo que você precisa escolher seu caminho, é porque só você pode fazer isso. Bel botou aqui, estou assistindo sobre a vida de todos os santos, os espíritos nobres que estiveram aqui na Terra. Muito bem, isso mesmo. Por que é importante essa programação edificante? Porque isso também estimula em nós o sentimento do Evangelho. Quando você assiste um filme de violência, e quando você assiste um filme que fala da Irmã Dulce, da Madre Teresa, do Mahatma Gandhi, de um Francisco Cândido Xavier, você sente a diferença do seu equilíbrio emocional. Você vai sentindo a diferença da sua fé, da sua confiança. Quando você vê Chico falando, você sente, meu Deus. E você vê... eu às vezes gosto de assistir passagens do Chico, as frases dele, ele falando e as entrevistas. E aquele programa do Fantástico, em que a gente vê um raio de luz que atravessa a janela. Emmanuel veio falar depois que aquele raio de luz era a mãe do Chico chegando ali. E o Chico estava pertinho de desencarnar naquele momento, quando aquele raio de luz chegou, que era sua mãe. Ele começou a se recuperar fisicamente, saiu do hospital. E aí um dia, isso quem fala são os amigos do Chico, Wagner Paixão. Ele disse que um dia o Chico perguntou a Emmanuel, mas quando eu vou retornar? Ele queria saber o dia que ele ia retornar para o mundo espiritual. Emmanuel disse, Chico,
no momento certo, na hora certa. Nós não podemos antecipar, porque a essa hora só a Jesus cabe conhecer. Então, como é importante você compreender que por mais dificuldade que você tenha na sua vida, todas essas dificuldades, elas estão nos ajudando a construir em nós um fortalecimento, uma compreensão. O que nós não podemos é permitir que os nossos corações endureçam. Nós não podemos é ficar insensíveis em relação aos nossos irmãos e irmãs. Eu vou lembrar aqui para vocês, mais uma vez, uma frase que nós não podemos esquecer. É a frase de Jesus quando ele diz: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede, que me vestiram quando nu, que me visitaram quando enfermo, quando preso. Meu Deus, é muito linda essa passagem. Essa passagem de Jesus, ela vale por todo o Evangelho praticamente, porque Jesus está colocando ali no sentimento da mensagem a prática mais completa da caridade. Porque ele não está falando só na caridade de dar o alimento ou a água. Quando ele diz, me visitastes quando preso, ele está nos pedindo o exercício da prática da caridade com os criminosos. Porque eu conheço muita gente que diz assim, eu posso colaborar com um abrigo, com um orfanato, com uma instituição qualquer, mas eu não colaboro para ajudar os presos. E aí você vê que Jesus faz esse convite. Jesus faz esse convite com muita força. E ele não está apenas falando para nós que é uma sugestão, ele está falando, ao meu lado estarão aqueles que me visitaram quando preso, enfermo, que me alimentaram quando tive fome. E é tão forte essa passagem que muitos chegarão, ele usa isso na mensagem, e dirão, mas Senhor, quando estivesse em nossa porta, e não te demos de comer, não te demos de beber, não te vestimos, não te visitamos, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim. Vejam como isso é forte, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive preso e não me visitastes. Mas Jesus não está falando na prática de uma visita de quem olha e sai. Quando Jesus fala, estive preso e me visitastes, ele está aqui ampliando o horizonte do princípio da compaixão para aqueles que são os encarcerados do corpo, os encarcerados do espírito. Muitos que estão aqui fora dos presídios humanos, estão encarcerados também. E lá dentro tem os encarcerados do corpo e da alma, passando muitas vezes por condições subhumanas. E muitos que cometeram seus erros e seus delitos, porque há muitos inocentes nos presídios que não tiveram condições econômicas de se defender, que seus casos não tiveram notoriedade na mídia e não puderam se defender dessa forma. Muitos casos assim. Existem pesquisas comprovando isso. E muitos criminosos, verdadeiros criminosos, que escaparam da justiça humana, mas nós nunca poderemos abrir mão de compreender a importância da justiça divina. Por isso que quando nós falamos assim, desencarnou alguém, desencarnou com câncer, desencarnou com um infarto, desencarnou com outro processo, um acidente, uma bala perdida, como se pudesse existir uma bala perdida, mas desencarnou, seja a forma que for, nós precisamos aprender a confiar nas forças soberanas da vida, que elas nos dizem assim, olha, nada aqui está jogado de qualquer forma, existe uma ordem dentro da desordem. Por isso o convite para o exercício da prática da confiança. Nós nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, nos aproximamos do período do carnaval. Eu sei que esse ano será mais um ano sem carnaval. Nós não teremos carnaval, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque é o período em que nós vamos encontrar as maiores legiões de entidades infelizes nesse período do carnaval. Eu uso a expressão entidades infelizes, mas tem espíritos perversos. Não são espíritos diabólicos, são aqueles que foram nossos irmãos e irmãs que fora do corpo físico permaneceram sendo quem são. Permaneceram sendo quem são. Muitos que desencarnaram sobre a prática da violência, muitos que não tiveram muitos recursos para se instruir, para se esclarecer a oportunidade do Evangelho, não desejaram. E aí, nesse processo, no mundo espiritual, se encontram mergulhados naquilo que nós chamamos de uma verdadeira ilusão. Na ilusão de que se pode encontrar felicidade nas coisas
prejudicando as pessoas, nas paixões inferiores. Então, nós vamos percebendo que o segredo da vida é compreender que essa ilusão não pode existir mais em nossas vidas. Nós precisamos buscar a prática do ensinamento de Jesus em nós. Não é um convite para a perfeição. Ah, Josué, eu não sou perfeito. Claro que não é. Eu também não sou. Nós não somos. Nós somos espíritos imperfeitos. Existem muitas coisas que a sociedade tradicional convencionou ser imperfeita, que na verdade é muito natural, mas é que às vezes existe o falso moralismo. A expressão é essa, o falso moralismo. O Espiritismo não fala aqui, nós não estamos falando aqui desse falso moralismo. Nós estamos falando na nossa profunda transformação, como nos ensinou o codificador. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por isso que é importante a compreensão de todo esse processo na nossa vida, porque dentro da nossa vida nós vamos ter esse parâmetro de compreensão que ninguém morre. Então, se ninguém morre, eu vou temer o quê? Eu vou temer não é morrer, eu vou temer não viver. Porque às vezes nós não estamos vivendo. Nós já falamos isso aqui, nós estamos só existindo. E eu quero convidar você a compreender que você precisa viver. Você não pode só existir. É uma frase de Emmanuel, está lá no livro Palavras de Vida Eterna. A mensagem existimos, em que ele diz: a pedra existe, a planta existe, o animal existe, mas nós não podemos só existir. Nós precisamos viver. Nós precisamos viver como nos disse Jesus: eu vim para que todos tivessem vida, e vida em abundância. E se nós confiamos em Jesus, e nós confiamos na justiça divina, eu quero que você compreenda que injustiça aqui é uma visão limitada dos processos que acontecem em nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas é porque precisa acontecer. Não é a pergunta que você vai fazer: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Não se preocupa com isso. Você pergunta-se: Senhor, o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo nesse momento? O que é que eu preciso aprender? Como é que eu posso me fortalecer? Nesse momento que antecipa o carnaval, é necessário que você leve a mensagem para você, receba a mensagem e leve as pessoas da importância de intensificar o evangelho. Por quê? Porque nós vivemos... Boa noite, meu irmão Sérgio. Boa noite, sim. Nesse momento que nós estamos vivendo, o período que antecede o carnaval, é um período de uma frequência muito alta de entidades espirituais inferiores no nosso planeta. Por quê? Porque através das vibrações que nós emitimos, existem pessoas que quando saem de casa já dizem assim: eu estou saindo para fazer tudo que eu não deveria fazer. Eu vou beijar, eu vou pegar, eu vou beber até cair, eu vou usar droga até despencar, eu vou pegar a primeira pessoa que aparecer na frente. Existe de tudo nesse período. Esse sentimento, eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio, tá, gente? Eu quero que vocês compreendam como é a importância de compreender o que é uma obsessão coletiva. Olha a expressão que eu estou usando agora, tá? Obsessão coletiva. Eu não estou aqui falando que aquela brincadeira que você faz em casa, com a sua... Eu não estou falando disso aqui, não. Eu estou falando da obsessão coletiva. O Caetano Veloso tem uma música que ele diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Nós espíritas falamos assim: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Principalmente quem já morreu e está muito preso à matéria. Esses que já desencarnaram e estão muito presos à matéria física, que ainda precisa das sensações e das paixões inferiores, precisa do sexo desequilibrado, das drogas, seja ela qual for, seja o álcool, seja a maconha, seja a heroína, seja o que for. Eles ainda precisam, essas entidades ainda precisam sentir essas sensações. O que é que eles fazem para ir em busca dessas sensações? Eles estabelecem uma conexão. Com quem, Josué, eles estabelecem essa conexão? Com os encarnados que utilizam da prática. Quando você sai de casa alimentando o sentimento das paixões inferiores, em busca daquilo que nós vamos chamar, eu vou usar até uma expressão, tá, gente? Fulano sai em busca do sexo fácil,
saiam em busca da embriaguez, saiam em busca disso ou daquilo. O Paulo escreveu aqui: prezados amigos e amigas, pelo trabalho na divulgação da doutrina espírita, que é a luz em nossas vidas. Ô meu irmão, graças a Deus, que oportunidade, né? É uma oportunidade do trabalho, da divulgação do Evangelho, e nós somos e fazemos parte desse processo de divulgação, apesar das nossas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos, convidados por Jesus a esse processo de renovação. Então, quando nós saímos de nossas casas e as pessoas com essa vibração, é um vibrando dessa forma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, quem vocês acham que está sendo atraído nesse momento, gente? Por que nós falamos que o carnaval é o oposto, é a antítese do Natal? Porque no Natal as pessoas saem de casa com o princípio da solidariedade. É comemorando o aniversário de Jesus, presentear, convidar as pessoas à prática da solidariedade, o Natal sem fome. Vamos dar uma cesta básica, vamos melhorar a cestinha de alimento. É Natal, gente. Aí as pessoas param no trânsito, as pessoas se confraternizam nos locais. O sentimento é diferente. Mas quando chega nesse período do carnaval, o sentimento é de fazer assim: eu vou aqui fazer o pior possível. Então, imagina vocês os blocos onde se reúnem pessoas sob o efeito de álcool e droga, à base de álcool e drogas. E olha, eu falo isso para você entender, eu não quero agredir ninguém, nem esse é o objetivo. Nós não estamos falando aqui que você seja José, eu tomo um vinho esporadicamente. Eu não estou falando isso, tá, gente? Eu estou falando de outras formas de desequilíbrio. E eu não estou sendo fundamentalista. Seu Cláudio Ivango, estou aqui, tema importante para um bom entendimento da doutrina, com certeza. Isso é um tema que o Espiritismo tem uma autoridade para falar impressionante. Porque o Espiritismo vai nos mostrar esse processo de conexão e de obsessão coletiva que eu falei. Imagina um bloco com 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Imagina um bloco feito, nós temos aqui no Recife, o bloco o Galo, outros blocos no Brasil inteiro que juntam milhões. O Galo tem mais de 1 milhão de pessoas. Eu não estou falando aqui que todos que vão para esse bloco vão com esse... Não estou falando isso, tá, gente? Mas vamos entender que uma grande maioria vai sim. Uma grande maioria vai, se reúne nas ladeiras. Ah, porque tem um carnaval nas ladeiras de Olinda, tem ali, vão se aglomerando pessoas, as pessoas vão... Gente, nós vamos compreendendo que tem gente que sai de casa, quer brincar, mas uma grande parte não quer brincar. Então o Brasil virou um país, e você vai ver isso até nos carnavais fechados, onde aquelas TVs vão transmitir as festas carnavalescas na madrugada. Parece até que você está assistindo a um filme medieval. Onde as pessoas quase seminuas ou nuas mesmo, sob o efeito de muita droga e muitos processos, sem perceber. Eu não estou sendo aqui fundamentalista não, gente. Mas eu preciso trazer essa realidade. As pessoas muitas vezes, sem perceber, estão sendo instrumentos também compartilhando com entidades inferiores aos montes. São milhares, milhões de espíritos desencarnados que através desses processos vão criando conexões. Você saiu da sua casa e foi participar de um evento desse. Eu lembro muito de uma frase que Emmanuel usou para Chico. Quando Chico ia passando na frente de um local onde havia muita bebida, onde havia muitos processos de prostituição, o Chico, que visitava tudinho, ele entrava, tomava café. Às vezes alguns espíritas ignoravam, ele entrava, tomava café. E um dia um espírita chegou perto do Chico e disse: Chico, deve ser difícil entrar aí. Chico disse para ele: não, meu irmão, difícil é sair como entrou. Entrar é muito fácil. Agora você sair como você entrou, aí é difícil. Muitas vezes nós não conseguimos sair como entramos. Às vezes o indivíduo vai participar de um processo desse, entra no processo das energias. Eu não vou usar aqui a expressão energia, que é uma expressão muito usada, não é correta. Dos fluidos, porque quando usou a expressão fluidos, foi verdadeiramente para designar isso aí, dos fluidos que são emitidos e que emanam dos encarnados, e que os desencarnados, no processo de vampirização, eles vão criando e estabelecendo conexões que, quando você retorna para sua casa, você retorna com essas conexões estabelecidas.
E aí muitas vezes você não percebe, mas quando amanhece o dia, você passou a ressaca, ou estava de ressaca, ou passou, e aí você vai com aquela conexão que foi estabelecida, ter muita dificuldade para romper. Você consegue romper através do tratamento na casa espírita, no seu tempo religioso, através do passe, através do evangelho, mas é preciso você se empenhar nesse processo. Quando nós falamos isso aqui, gente, e eu estava preparando desde o início para chegar a esse tema, é porque é compromisso nosso. Nós precisamos compreender que existe um sentimento de felicidade, de alegria, que muitas vezes as pessoas dizem assim: Josué, eu sinto uma felicidade, uma alegria no trabalho que eu não encontro, muitas vezes viajando, passeando até para o exterior. É porque quando você está no trabalho com Jesus, quando você está no trabalho de alimentar os que têm fome, quando você está criando correntes de prece, grupos de oração, onde você verdadeiramente usa o sentimento, quando você está trabalhando pelo melhor, você está se conectando ao universo, você está se conectando com os espíritos iluminados. Só um triscozinho deles é capaz de nos dar uma sensação de alegria, de uma alegria que o dinheiro não compra. Uma alegria, um tratamento é a companhia desses espíritos. Quando você perceber a companhia deles na sua vida, você nunca mais vai desejar perder essa companhia. Quando você der uma flexibilizada, eu falo porque isso já aconteceu comigo. Quando você der uma flexibilizada, porque nós somos muito humanos. No corpo físico, nós somos extremamente, muito limitados. Quando você der uma queda de vibração, que você perder um pouco dessa conexão, você vai dizer: meu Deus, eu não posso perder isso aí. Aí você vai sentir, você vai aprender a perceber que você perdeu um pouco. E você vai em busca de se reconectar. E nós nos reconectamos quando nós compreendemos a importância desse evangelho transformador. Não é um evangelho de pieguismo, não. Jesus não era piegas. Jesus não quer bajuladores. Às vezes as pessoas dizem: mas eu prego Jesus, eu grito o nome de Jesus, eu fico de joelhos para pedir por Jesus. Jesus não se preocupa com bajuladores. O Jesus não precisa que você grite o nome de Jesus, enalteça o nome de Jesus. Jesus precisa que você o encontre na figura dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, daqueles que buscam o Consolador, o consolo. Jesus falou, a mensagem do Cristo veio principalmente para os enfermos do corpo e da alma. Todos nós somos enfermos do corpo e da alma. Nós precisamos aprender a compreender que nesse momento que nós estamos vivendo, um momento extremamente complexo, gente. É um momento complexo. Existem irmãos e irmãs que ainda estão com as sequelas da Covid. Existem irmãos e irmãs que estão com as sequelas de uma Covid indireta. Como é uma Covid indireta? Quantos que tiveram câncer não tiveram o tratamento interrompido por causa da Covid? Então, as consequências da Covid não são apenas as consequências diretas, são indiretas também. Então, todo esse processo é um processo de muita aprendizagem. Eu vi pessoas entrando em hospitais, tendo contato com doentes e não adoecendo. E nós vamos perceber como é importante a presença e a convicção do Evangelho. Mas meu irmão, minha irmã, o meu vizinho, minha vizinha, era uma pessoa extremamente caridosa e retornou ao mundo espiritual. Então o Covid foi um instrumento para que ele pudesse retornar e, com certeza, assumir novas tarefas junto à espiritualidade. Mas o que eu quero falar para você e deixar na mensagem da noite de hoje, gente, é que nós precisamos aprender a colocar nossas vidas com confiança nas mãos de Deus. Nós vamos trabalhando pela implantação do verdadeiro evangelho nas nossas casas. Josué, eu já implantei. Eu não estou falando de implantar apenas a leitura, gente. Eu estou falando de implantar o evangelho vivenciado, compreendido. É a importância do almoço, do seu café. Você tomar o seu café com a sua mãe, com o seu pai, com sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, seu irmão, irmã, filho, filha, com quem você quiser, o seu café, o seu almoço, você compartilhar. E você não precisar estar brigando na hora do almoço, na hora do café, discutindo com pessoas que muitas vezes estão sendo instrumentos da briga, da discussão. Mas, José, nem todo mundo lá em casa é espírita, não tem problema.
Nós não precisamos espiritizar o mundo, nós precisamos espiritualizar. Nós precisamos que Jesus se faça cada vez mais presente em nossas vidas. Meus irmãos não são cristãos, ou não importa. Seja você. Quando eles perceberem que verdadeiramente você se transformou, apesar dos testes que vão fazer em você por isso, quando perceberem que a sua transformação é real, elas também serão tocados pelo sentimento do Evangelho na sua vida, na nossa vida. Por isso que Jesus e a mensagem do Evangelho de Jesus é verdadeiramente as nossas vidas. Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu nunca esqueci. Boa noite, Eliana. Boa noite. Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu acho linda, que ela diz assim: meu Deus é você e minha religião é o amor. Ela sempre falava, e olha que há aqueles que até hoje, por onde ela passou, exercem a calúnia, porque Madre Teresa, ela fazia lavagem de dinheiro para os ricos, para os corruptos. Ela não escolhia o dinheiro que recebia. Madre Teresa foi um espírito iluminado que esteve aqui em nossas vidas, que levou a presença do Evangelho verdadeiro de Jesus na Índia e em várias comunidades pobres, e verdadeiramente vivenciou o Evangelho, mas não faltou aqueles que a caluniaram, aqueles que a agrediram, porque é assim que o trabalho acontece. Nós precisamos, apesar de todos esses processos, continuar trabalhando e servindo e agradecendo a Jesus quando a calúnia bater na nossa porta e afirmar assim: meu Deus do céu, eu já estou sendo caluniado. Que maravilha, porque se você não estivesse fazendo alguma coisa para transformar, para se melhorar e para melhorar as pessoas que convivem com você, talvez você não estivesse recebendo as pedras que nós chamamos de pedras gratuitas, que não são gratuitas. Mas a partir do momento que estabelecemos o contato e o conhecimento do Evangelho com Jesus, as pedras, os espinhos, também fazem parte da nossa vida, mas também a alegria e a felicidade de servir e sentir o amor das conexões com os amigos do mundo espiritual. Que as bênçãos de Jesus possam se fazer presente nas nossas casas. Que nesse momento que nós chegamos ao finalzinho da nossa live, que na sua casa, meu irmão, que na sua casa, minha irmã, você possa sentir a presença dos amigos espirituais, que você possa vibrar e estabelecer essa conexão. Que essa conexão, ela se estabelece através do sentimento da prece sentida. Quando você faz uma prece de coração, quando você toca no seu coração, simbolicamente você diz assim: Jesus, eu sou tão imperfeito, eu sou tão fraco, eu cometo tantos erros, eu ainda penso mal das pessoas, eu ainda tenho em mim a inveja, a ignorância, o egoísmo, a ganância, mas eu tenho, Jesus, eu tenho a vontade de mudar, eu tenho a vontade de me transformar, eu tenho a vontade de te conhecer na minha vida. Entra na minha casa, como diz a música, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma o meu coração, transforma a todas as nossas vidas. A partir do momento que você conhece, meu irmão, o Evangelho de Jesus, a luz do Consolador prometido, sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero finalizar, por causa do horário, hoje eu trouxe um relógio, para não perder o horário. Eu quero finalizar, eu tenho aqui a minha água, que está fluidificada, que nesse momento é um momento de grande oportunidade, de nós sentirmos a conexão espiritual. A Aline disse aqui, grande abraço na sua mãezinha, esposa e filho, bênção. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. E a água não é só para temperar a garganta, mas é também para ser fluidificada pelo momento em que nos encontramos através da prece do Evangelho nas casas de cada um de nós. Muita paz para todos e todas. Um abraço muito grande a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse momento, nessa egrégora, nessa sintonia. Todos nós, todos que estão aqui ainda estamos juntos. E um abraço muito fraterno para seu Claudivan, para Dona Ceci, em nome de todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Muita paz e até a próxima com Jesus.